Bem-vindos a mais um Além do ABC. Eu sou a professora Jéssica Trujillo, do SESC Escola Cuiabá. Nós vamos falar sobre divulgação científica. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, né? Então, divulgação. O que é divulgar? É colocar as pesquisas, as ideias em divulgação para o maior número de pessoas. A gente pode divulgar em inúmeros lugares, de formas tanto em papel, em jornal e hoje muito utilizado na internet, nas mídias sociais, nos blogs, nos canais de YouTube, por exemplo. O que é então ciência? Ciência são pesquisas realizadas por diferentes grupos de pessoas que estudam inúmeras coisas de tecnologia, da natureza, nas áreas de medicina, por exemplo, de enfermagem, de mecânica. Então, as ciências são diversos conhecimentos atrelados em prol de um objetivo. Então, a divulgação científica busca trazer dados e conhecimentos numa linguagem acessível para as pessoas compreenderem, ou seja, popularizar a ciência. Então, há uma mudança de linguagem, uma popularização. Não vou dizer que é uma linguagem pobre, não é isso que estou dizendo, mas é uma determinada forma da gente conseguir atingir as pessoas a entenderem determinados contextos que diz respeito à realidade dessas pessoas e que elas possam compreender. O que é isso que eu estou dizendo então? Eu vou ler para vocês um trecho de uma reportagem de divulgação científica. Por exemplo, um menino, um paulistano de 5 anos, fez uma pergunta: por que o coração bate? E aí, uma professora respondeu a partir de um texto de divulgação científica. E ela vai falando: a batida do coração tem um simbolismo todo especial. Ela significa vida, amor, paixão e ansiedade. Mas quando o Pedro Henrique, que é este menino de 5 anos, pergunta por que o coração bate, a resposta precisa ser reduzida a uma explicação biológica. Então nós estamos partindo para a questão biológica. Então a gente entende que o coração tem diversos vieses artísticos, psicológicos, né, dos nossos sentimentos. Mas aqui a professora então começa a embasar em seu artigo de divulgação científica no contexto biológico para responder à questão do Pedro Henrique. Então, ela continua: vamos começar pelo coração já pronto e depois voltamos para o início, quando o nosso corpo ainda estava se formando. O coração é uma estrutura complexa, uma obra-prima que tem 4 câmaras, 2 átrios que recebem o sangue do corpo e o repassam para 2 ventrículos, que então bombeiam o sangue para os grandes vasos. E ele produz seus próprios impulsos. Suas batidas são controladas por sinais elétricos que se espalham pelas células das câmaras cardíacas. Os átrios se contraem primeiro, para depois contrair os ventrículos, e assim surge a batida que a gente conhece. E aí, esse artigo, a professora continua explicando dessa forma. Então, é óbvio que se nós pegarmos uma pesquisa da área da medicina, nós vamos entender o coração de uma forma muito científica, com nomes muito científicos, que eu vou dizer que só os pares conseguem entender, ou seja, médicos conversando com médicos, muitas das vezes. Então, essa forma de escrita nos permite uma aproximação das pesquisas, uma aproximação do que vem sido desenvolvido e também do conhecimento, nesse exemplo, do nosso próprio corpo, que é tão importante para nós. Então, os textos de divulgação científica, eles nos permitem conhecer as pesquisas, ter uma outra linguagem, acessar, que a gente possa acessar enquanto cidadãos os conhecimentos que são produzidos e que assim a gente pode tomar consciência e escolher que caminho seguir.
para a ciência, para a tecnologia, para o nosso bem-estar na nossa vida. Hoje em dia, a gente tem que tomar cuidado com uma questão muito importante, que são as fake news, ou seja, notícias falsas que circulam pela mídia. Hoje, se a gente pensar na interatividade da internet, é um movimento muito rápido. As informações elas circulam de maneira muito rápida. Então, de que forma a gente receber um conteúdo e saber então que é verdade? Para isso, nós precisamos checar a nossa fonte, entender de onde vêm esses dados, quais pesquisas foram realizadas, para a gente conseguir perceber se aquele assunto nos diz respeito à nossa vida, à nossa tomada de decisão no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, de uma forma mais eficaz e efetiva. Então, pessoal, vamos tomar cuidado com essas notícias falsas e até mesmo repassar essas informações falsas. Eu vou contar para vocês um caso que aconteceu nos Estados Unidos. Uma empresa elaborou um equipamento dizendo desintoxicar o nosso corpo, fazer um famoso detox do nosso corpo pelos pés. E eles afirmavam que nossos pés tinham uns poros que dilatavam e que conseguiam desinflamar o nosso corpo. Então esse equipamento, as pessoas colocavam os pés dentro desse equipamento e tinham que jogar uma solução de sal na água em que ficava esse equipamento. Com o passar de 15 minutos da pessoa utilizando o equipamento com aquele líquido, o líquido ficava escuro. Então as pessoas pensavam, nossa, realmente está fazendo efeito. Eu estou desintoxicando pelos pés, a água está saindo escura. E aí isso virou uma febre nos Estados Unidos. Todo mundo queria comprar esse tal equipamento que falava, que dizia, que prometia uma desintoxicação. E aí então os pesquisadores foram estudar o que era esse equipamento tão famoso, que na academia, ou seja, nas universidades, ninguém tinha ouvido falar ainda. Então, os grupos de pesquisadores abriram esse equipamento e perceberam que dentro deles tinham vários pregos e que naquela solução, naquele líquido que falavam para as pessoas colocar sal, o sal passava por entre esses pregos e oxidavam os pregos. E em 15 minutos começava a soltar o ferrugem na água. Ou seja, o equipamento ia se deteriorando, se próprio deteriorando, e vendia uma informação de que estavam desintoxicando as pessoas. Então por isso que nós temos que tomar cuidado com as coisas que nos são colocadas, colocando umas falsas realidades para nós. Então, o que é muito importante dentro da divulgação científica? Olharmos a fonte de dados, de onde as pesquisas vêm, como são realizadas, que dados são esses, se foram pesquisas realizadas com as pessoas, quais os resultados e de que formas e maneiras isso pode prejudicar ou melhorar a minha qualidade de vida. Então, a divulgação científica é muito importante da gente estar inteirado nela. Muitas vezes a gente não sabe que tem esse nome, mas nós estamos imersos a esse movimento de divulgação científica. Importante aos grupos de pesquisadores e pesquisadoras promoverem o exercício de, além de publicarem seus artigos e suas pesquisas em revistas reconhecidas nacional e internacionalmente, também pensar na popularização das suas pesquisas, ou seja, como as suas pesquisas vão influenciar na vida e no cotidiano das pessoas, o que é o mais importante, trazer as pesquisas voltadas à nossa vida, ao nosso cotidiano. Esse foi mais um Além do ABC. Até a próxima!